Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite de Joventina e queria agradecer também outro convite que eu recebi há alguns anos atrás para proferir uma palestra na OAB, e nós proferimos essa palestra sobre esse assunto. E esse assunto, depois de explicitado, depois de falado, eu recebi um incentivo para escrever o livro, que depois a gente passou a escrever e está aí agora pronto, editado, lançado, que é o livro A Guerra dos Tamoios e a História Não Contada do Brasil. Não trouxe, não? Tá aqui. Bom, falando inicialmente, eu queria dizer que a nossa história, a história do Brasil, é uma história cheia de omissões e de silêncios. Mark Ferro, ele diz no seu livro A História Vigiada, ele diz que os silêncios e omissões que existem na história são uma forma de contra-história. Quer dizer, então, palavras de Mark Ferro. E a nossa história é cheia de omissões e de silêncios. A gente, a grosso modo, se a gente começar a pensar, ver, lembrar, o Brasil foi descoberto em 1500, descoberto entre aspas, porque, na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil já tinha dono. Essas terras já eram habitadas, já possuíam os seus habitantes, que eram, na realidade, os verdadeiros donos da terra. Para cá vieram em 1500. Quando eles chegaram, naquela época, naquele momento, segundo Darcy Ribeiro, que é um dos estudiosos sobre o assunto, ele afirma no seu livro que aqui no Brasil existiam de 3 a 5 milhões de índios. 3 a 5 milhões de índios. A gente para, pensa, olha assim, basta rapidamente raciocinar e a gente vê que hoje, para onde foram esses índios? Onde eles estão? Quando os portugueses chegaram aqui, há 400, 500 anos atrás, existiam 3 milhões. Eles eram para ter procriado, aumentado, se multiplicado, como todos os povos assim o fazem. E hoje eu acredito que eu não tenho a estatística atual, mas eu acredito que hoje, se muito tiver, nós teremos aqui no Brasil em torno de 500 mil índios. Olhe, eu estou aí fazendo um cálculo otimista. Então, para onde esses índios foram? Né? É uma pergunta que a gente faz assim e que não encontra, a princípio, uma resposta plausível. Para onde esses índios foram? Então é preciso que a gente volte um pouco aí na nossa história, comece a raciocinar um pouco, porque é aí onde estão os silêncios e as omissões da nossa história. A fuga dos índios, o desaparecimento dos índios é um dos grandes silêncios que existem na história do Brasil. A história que nos é ensinada na escola, nas universidades, não fala no desaparecimento dos índios, não fala na escravização dos índios. Eles foram escravizados, eles foram submetidos a trabalhos forçados quando os portugueses aqui chegaram, e isso não nos é relatado pela historiografia convencional do nosso país. Isso aí é até um assinte, porque todos os povos deveriam ter direito a conhecer sua própria história. Eu quero saber por que meu país é assim. O que foi que houve para que ele chegasse a ser como é atualmente? Como é que ele existia desde os tempos imemoriais? Quem estava aqui, quem trabalhou, quem plantou, quem produziu, o que foi que fizeram para que o nosso país seja assim como é hoje? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso tem um motivo, com certeza. Se a gente for pesquisar, se a gente for pensar, se for analisar, nós vamos aí terminar encontrando
os motivos dessas desigualdades profundas que existem no nosso país. Então, quando os portugueses aqui chegaram, e eles não vieram logo não, viu? Eles descobriram o Brasil em 1500, a terra aí ficou abandonada por uns 30 anos. Uns 30 anos. E arrendaram a Fernão de Noronha, que explorou durante algum tempo o pau-brasil, também não se interessou como deveria, porque os portugueses naquele tempo estavam investindo no comércio com o Oriente. Eles iam para lá buscar especiarias, voltavam e negociavam e vendiam com lucros enormes. Tem uma dessas expedições que é relatada no livro A História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman, que ele calcula em 6.000% o lucro de uma das expedições que foi do Brasil, de Portugal, buscar especiarias e que trouxe, que foram elas negociadas, vendidas, e que proporcionou esse lucro astronômico. Então, está explicado por que é que os portugueses não se interessavam pelo nosso país. É porque eles tinham outra fonte de lucro muito relevante na época. E aí eles não queriam vir para cá, porque eles preferiam continuar ganhando dinheiro, tendo lucro fácil, como estavam tendo, sem precisar explorar as terras brasileiras. Então, passou muito tempo com as nossas terras abandonadas. 1500 foi descoberto, 30 anos, começou a se falar em vir povoar o Brasil. Por quê? Segundo Henrique Hendelmann, que é um alemão que escreveu 2 volumes sobre a história do Brasil, Heinrich Hendelmann, ele diz que os portugueses vieram povoar o Brasil em 1530, porque nas terras vizinhas às do Brasil foram descobertas pedras preciosas. Foi descoberto prata, foi descoberto uma série de coisas que rendiam bastante, valiosas demais, e aí então, quando o rei de Portugal, quando a corte soube, se tinha nas terras contíguas, diz Handelmann, se tinha nas terras contíguas, pensavam os portugueses aqui deveria ter também. Então vamos ocupar as terras para que outros não ocupem. E aí, às pressas, montaram a expedição colonizadora de Martim Afonso. E Martim Afonso saiu de lá com 400 tripulantes e veio para aqui, para as terras brasileiras, povoar o nosso país e iniciar a colonização. Eu vou aspiar aqui colonização, porque eu entendo que quando os portugueses vieram para cá, eles não vieram colonizar o Brasil. Eles vieram buscar as riquezas do nosso país. Eles vieram para cá, eles não trouxeram as famílias, eles não trouxeram as riquezas, eles não trouxeram os bens, eles vieram para cá para explorar as nossas riquezas e daqui levar para Portugal, levar para a Europa. E dentro do espírito que predominava na época, que era o espírito mercantil capitalista, né? O capitalismo estava sendo iniciado, a Europa estava saindo do feudalismo e estava entrando no regime capitalista, mercantil capitalista, né? Então, dentro desse espírito, eles queriam riquezas, queriam coisas sólidas, queriam lucros fáceis, e aí, então, como nas terras vizinhas foram descobertas ouro, prata, houve o saque também dos tesouros dos incas, maias e astecas, com bastantes coisas valiosas, isso tudo aí influenciou e eles vieram para cá correndo, imaginando que também seriam beneficiados com isso. Então, os portugueses não vieram assim, a princípio, colonizar o nosso país. Eles vieram em busca de riquezas. Dentro desse contexto, veio Martim Afonso de Souza, com a sua expedição, aí diz alguns livros, que Martim Afonso legalizou a escravidão. É mentira. A escravidão já existia aqui. Existia aqui um antigo capitão-mor, chamado Pero de Capico, que a história quase não fala nele.
mas ele veio, se instalou, plantou a cana-de-açúcar, fez testes a mandado de agentários alemães que investiram, que mandaram ele vir para ver se as terras eram mesmo propícias para a produção da cana-de-açúcar, para investir com força na monocultura aqui nas terras brasileiras. E ele veio, Pero de Capico, e tem uma carta dele ao rei de Portugal, que é transcrita, eu não me lembro agora, mas é transcrita na literatura, ele pedindo para voltar, porque já tinha cumprido a missão, já tinha feito o teste, as terras eram boas, eram propícias, a cana-de-açúcar valia a pena ser plantada, e ele queria voltar para a pátria dele. Então ele veio antes de Martim Afonso. Quando Martim Afonso veio, ele já veio sabendo que a cana-de-açúcar podia ser plantada aqui com uma boa resposta, com uma resposta positiva. Ele veio, trouxe a cana-de-açúcar e trouxe os instrumentos e os equipamentos para implantar o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil. Então, Martim Afonso veio, implantou aqui o primeiro engenho de cana-de-açúcar e aí a escravidão começou a aumentar. Então, não foi Martim Afonso que legalizou a escravidão, que autorizou a escravidão. Ele tinha poderes plenipotenciários. Mas eu vou dar aqui um exemplo. Vou aqui citar um caso da nau Bretoa, que foi uma nau que foi apreendida e que ia levando alguns produtos do Brasil, e que os portugueses apreenderam, que nela já existia 35 escravos índios para serem comercializados, em 1511. Isso foi em 1511. Então, está provado que a escravidão indígena já era praticada aqui, e João Ramalho, que é um cidadão, que nós vamos falar nele depois, João Ramalho estava aqui, era um degredado, e o comércio dele, o meio de vida dele, era junto com os Guaianazes, que eram a tribo que era liderada pelo seu sogro, chamado Tibiriçá. Ele destruía as aldeias dos outros índios, destruía, matava mulheres, as crianças, escravizava os índios jovens, pegava para vender e comercializar no Porto de Santos, e durante algum tempo ficou até conhecido como Porto dos Escravos. Porto dos Escravos, o Porto de Santos. Então, João Ramalho, a finalidade dele, o comércio dele era destruir aldeias, aprisionar índios e vendê-los como escravos. Então, a escravidão já existia aqui antes de Martim Afonso. Quando ele chegou, ele realmente institucionalizou a escravidão indígena, porque os que vieram com ele receberam as doações de terra, passaram a explorar, mas tudo o que eles faziam era utilizando o trabalho escravo dos índios, submetidos a trabalhos forçados através de maus tratos, de chicote e de outras atitudes mais ou menos recomendáveis para que eles trabalhassem com afinco para produzir e render lucros para os colonizadores que estavam vindo para cá investir no Brasil. Então, essa é a história da escravidão indígena, que perdurou aqui durante muito tempo, viu? Durante muito tempo, porque os escravos africanos demoraram a vir para cá. E esses 3 milhões de índios passaram a ser perseguidos pelos colonos, as aldeias passaram a ser cada vez mais frequentemente destruídas, as mulheres assassinadas, os velhos também, e os índios jovens aprisionados para serem utilizados como escravos no mercado da sinistra colonização que estava sendo implantada aqui pelos portugueses naquela época. E aí foi desse jeito que se iniciou a escravidão indígena aqui no Brasil. Aí veja bem, tem uma particularidade que eu vou contar, porque é interessante, e vai ser aí um dos focos da nossa palestra. Nesse mesmo período, veio para cá, logo depois de Martim Afonso, veio substituí-lo aqui, um cidadão chamado Brás Cubas. Esse Brás Cubas era um cara altamente ambicioso, altamente interesseiro, altamente comprometido com o espírito capitalista que predominava aqui. Então ele pegou um grande latifúndio
e praticou a escravidão indígena de uma maneira bem inconsequente para aumentar o seu lucro, para aumentar a sua riqueza e a sua arrecadação. Ele incentivou e montou grupos de preagem, eles chamavam preagem. Os grupos que saíam para prender índios, aprisionar índios e trazê-los para escravizar. Dentro desses grupos montados por Brás Cubas, que cada vez mais ampliava as suas terras, cada vez mais enriquecia a olhos vistos, ao lado dos outros colonos, não era só ele, mas ele era o principal, era o mais rico, e era também, no caso, o Capitão Mor do Brasil, porque ele tinha substituído Martim Afonso. Martim Afonso voltou para Portugal, vendeu o engenho dele a uns investidores alemães e foi embora. E deixou aqui Brás Cubas. Então, Brás Cubas, explorando aí a escravidão indígena e as terras dele, passou a cada vez mais aumentar a escravaria, cada vez mais destruir aldeias, cada vez mais aprisionar índios, cada vez mais escravizar. E um deles ficou conhecido porque era de uma aldeia que existia na Praia do Flamengo, os índios estavam se afastando pelas perseguições constantes, estavam se afastando, ficando cada vez mais distantes, então eles começaram a buscar onde eles estavam. E destruíram uma aldeia indígena chamada de Uruçumirim. Essa aldeia, Uruçumirim, tinha um senhor, que era o chefe indígena da aldeia, chamado Cairuçu. Cairuçu era muito respeitado, ele era muito querido, era uma pessoa muito afável, amável, e ele já era velho. Ele devia ter aí, sei lá, na época, uns 80 anos, 70 anos. Então, ele era já idoso. E ele foi também preso junto com os outros e foi escravizado trabalhar nas terras de Brás Cubas. E como ele já tinha essa idade toda, ele assim, não aguentava o supapo que os caras mais novos aguentavam. Olha o senhor, para não comentar aí. Sim. Está empolgado aí na fala. Tá certo. Aqui é um desnível considerável, né? Então, eu estava falando em Cairuçu, né? Então, Cairuçu foi escravizado. E ele mesmo, idoso, não respeitaram a idade dele, não respeitaram o fato dele ser chefe indígena de uma aldeia, não respeitaram coisa nenhuma, botaram ele para trabalhar debaixo de tortura, de maus tratos, como todos os outros. E junto com ele, ficou lá na aldeia a esposa dele, os tios, os parentes mortos, né, assassinados, porque quem eles achavam, quem eles entendiam que não servia para o trabalho escravo, eles não iam ter despesa nem problema, era para matar. Então mataram lá os outros e levaram Cairuçu, e com ele, com um filho dele chamado Aimberê. Aimberê. Preste bem atenção, esse Aimberê, um cara altamente inteligente, chegou lá, começou a conversar com os outros índios, mostrando, rapaz, nós vivemos aqui na nossa terra, escravizados. Esses caras vieram para cá, tomaram nossas terras, nos colocam para trabalhar, não nos remuneram, exploram, agridem, torturam, maus tratos, passando fome. Não tem sentido isso. Vamos reagir. Vamos reagir, e aí começou ali devagarzinho e tal, chamando os outros, conversando, e todo mundo concordando. Morre Cairuçu, pai dele. Aí é que ele aumenta a revolta, né? O velho não podia mais trabalhar, mas trabalhando debaixo de trabalhos forçados, morre. Sepultam Cairuçu, e no dia do enterro do pai, ele chama um grupo e programa o dia da rebelião e da fuga. E aí realmente chega no dia marcado, eles atacam os guardas no horário lá que eles escolheram que era propício, atacaram os guardas, fugiram e saíram mata adentro. Um grande grupo de índios revoltados para combater os portugueses. E aí ele sai, vai visitar uma aldeia de um amigo dele, chega lá, o amigo dele tinha morrido, aí ele começa a conversar, pedir informações, todas as outras aldeias revoltadas. A escravidão estava disseminada. Tem um depoimento de Caio Prado Júnior, no seu livro História Econômica,
que ele diz que em 1530 a escravidão já era generalizada em todo o país, em todos os locais. A escravidão estava disseminada de uma maneira, não vou dizer irreversível, mas totalmente aleatória e totalmente aí adotada por todos os colonos que aqui estavam. Então, a Imbérê sai, conversa com um amigo dele, que era chefe indígena também. O outro, que era amigo de infância dele, tinha morrido, tinha sido assassinado pelos colonos. E aí ele conversa com esse cara, aí sai de aldeia em aldeia. Olhe, nós brigamos entre nós. Não podemos continuar brigando entre nós se nós somos os donos dessa terra, estamos sendo explorados, escravizados pelos portugueses que estão vindo para cá, vamos reagir. E todos começaram a concordar. Ele saiu de aldeia em aldeia, conversando, e marcou uma grande assembleia de todos eles, chefes indígenas, para discutirem essa questão. Nesse momento, ele é informado que existia também outro chefe indígena chamado Cunhambebe. Cunhambebe, que estava resistindo à questão da escravidão, que estava dando troco aos portugueses, que estava invadindo fazendas coloniais, que estava realmente reagindo à altura, porque não aceitava, não concordava com a escravidão indígena, muito menos com a exploração a que todos eles estavam sendo submetidos. Então, a Imbérê sabe disso, procura Cunhambebe e propõe a ele uma aliança, uma grande aliança das tribos indígenas para combater e expulsar os portugueses do Brasil. E Cunhambebe, muito desconfiado, o senhor muito respeitado, ele já estava admirado pelas aldeias indígenas, a fama dele já corria o Brasil afora, e ele escutou a Imbérê desconfiado, e não sei se quero me juntar com você, e tal, não, reflita, e aí, enfim, marcaram uma reunião com outros chefes indígenas, vários outros que a Imbérê se propôs a contactar e contactou. Então fizeram essa grande assembleia com vários chefes indígenas. E a Imbérê propôs, se levantou, pediu a palavra e propôs a união de todos os índios para que juntos pudessem combater os portugueses, acabar com a escravidão, retomar as terras deles e deixar de serem submetidos a maus tratos e trabalhos forçados. Então, dentro desse contexto, foi acatada a proposta dele, muito aplaudido, e propuseram que ele fosse o chefe geral do que a partir dali começava a se chamar de Confederação dos Tamoios, porque eram várias tribos indígenas juntas. Eles antes brigavam entre si, agora estavam todos unidos no mesmo propósito de combater os portugueses e acabar com a escravidão. A Imbérê disse que não aceitava. Não aceito ser o chefe da confederação. O chefe tem de ser o que começou. O chefe tem de ser aquele que iniciou essa rebelião, que é muito justa e que nós vamos levar avante. O chefe tem de ser Cunhambebe. E aí todos os outros aplaudiram, concordaram, e a partir dali, Cunhambebe passou a liderar o que se chamou Confederação dos Tamoios, aqui no Brasil. Foi uma guerra que eles deflagraram e que durou 12 anos. Começou em 1555, foi até 1567, 12 anos de guerra. E eles foram combatendo os portugueses, foram vencendo algumas batalhas, os portugueses foram recuando, foram se amedrontando. Chegou um ponto que a guerra estava praticamente ganha para os índios. Eles iam expulsar os portugueses. Eles iam, 1555 a 1567. Eu estava me olhando aí, eu disse, será que eu errei a data? Mas não errei não, em 1555 a 1567 foram 12 anos de guerra. Aí os portugueses estavam perdidos. O que é que eles fizeram? Existiam cidadãos portugueses que eram respeitados pelos índios. Quem eram? Os jesuítas. Os jesuítas tinham respeito dos índios, tinham a credibilidade dos índios, então eles chamaram, conversaram com o padre Anchieta e com o padre Manuel da Nóbrega.
e pediram a padre Anchieta e a padre Manuel da Nóbrega para intermediar uma paz com os índios. Eles estavam perdidos. Mas os índios percebiam, mas aí foi Nóbrega e Anchieta, foram como embaixadores da paz, fazer essa proposta de acabar com a guerra. Olha, os portugueses a partir de agora não escravizam mais os índios. Vamos viver todo mundo em paz. Essa é a proposta que a gente traz. E eles devolvem todos os que estão presos, não tem problema e tal. E aí os índios, muito desconfiados, ficaram discutindo, indagando. E aí o que aconteceu? Eles ficaram, Anchieta e Nóbrega, na aldeia dos índios, onde eles estavam concentrados, se retiraram todos para um determinado local chamado Iperoígue. Iperoígue. Eles estavam lá, e foi lá que eles discutiram essa questão. Nóbrega e Anchieta discutiram essa questão com os índios. E foi aí onde Anchieta, que caminhava sempre na beira-mar, escreveu um poema, ele escreveu até na beira da praia e tal, e escreveu aquele poema. Foi aí, nesse retiro que ele passou, se eu não me engano, 60 dias, esperando, aguardando o demarche dessas negociações. E aí os índios, muito desconfiados, não queriam aceitar, achavam que os portugueses queriam era passar a perna neles para continuar com a escravidão, mas aí os portugueses, não, vamos libertar logo todos os índios que estão escravos, vamos acabar com isso, a partir de agora ninguém escraviza mais ninguém e tal. E aí os padres jesuítas, né, Nóbrega e Anchieta, intercederam, e realmente era o melhor caminho, né, acabar com a guerra, ficar todo mundo em paz, acabar com a escravidão e tal. E aí eles realmente acataram e durante algum tempo isso ficou aí, foram soltando os índios e tal, aí liberaram Nóbrega, depois liberaram Anchieta, e aí as coisas foram se normalizando e tal. Aí, com algum tempo, começaram a escravizar os índios de novo. Começaram a escravizar, retomaram a guerra. Retomaram a Confederação dos Tamoios, começaram a reagir da mesma forma que estavam reagindo, só que, dentro desse contexto aí, os portugueses tinham se articulado com a corte e estavam reagindo, resistindo. Teve uma grande batalha, que foi à beira-mar, quando chegou aí os reforços mandados pela corte portuguesa, com vários galeões, navios, canhões, o pessoal com mosquetões e tal, e massacraram os tamoios. Foram massacrados os tamoios, mortos, todos eles mortos. E tem aí na capa do livro, na capa do nosso livro, tem aqui, olha, essa pintura aqui. Isso aqui, pretensamente, seria o corpo de Aimberê, que Anchieta, caminhando à beira-mar, encontrou ele, entre milhares de mortos lá, de índios, encontrou Aimberê e se ajoelhou e estava aqui ao lado dele, rezando depois do massacre. Eles foram massacrados, os tamoios. Isso aí foi a primeira grande guerra de índios contra portugueses. E aí, a nossa colonização é assim. Por que é que a nossa história não conta essas coisas? Por que é que nós não sabemos dessas coisas? É interessante, isso tudo aconteceu. Agora a gente encontra um livro escrito por Gonçalves Magalhães, até em verso, A Confederação dos Tamoios. A gente encontra um livro de Ailton Quintiliano, muito bem escrito, por sinal, A Guerra dos Tamoios, mas os livros de história não falam. Os nossos livros, da nossa história, que nos é ensinada no colégio, na faculdade, não fala. Nós não sabemos disso. Né? Eu sei porque eu, curioso, sou muito curioso, gosto muito de ler, fui lendo. E aí cheguei a me acercar de tudo isso. Mas eu sei que a grande maioria da população, que não é leitora assídua, nem leitor quanto mais como eu sou, não sabe.
Aí, veja bem, nós temos o direito de saber. Nós temos. Por que é que nós não sabemos? Porque Portugal, na época de toda a colonização, manteve aqui um conselho censor e censurava os livros. Censurava os livros e só permitia a sua publicação se eles concordassem. Se fosse bom para a coroa portuguesa. Se não fosse, não seria publicado. Teve um livro que foi escrito e passou despercebido e foi publicado, chamado Cultura e Opulência do Brasil. Um livro escrito pelo padre jesuíta André João Antonil. Ele escreveu esse livro, publicou, a coroa e o Conselho Ultramarino, o órgão censor é Conselho Ultramarino. Todo livro, para ser publicado, precisava ser lido e aprovado por ele, senão não era publicado. Quantos e quantos livros nós deixamos de tomar conhecimento que foram vetados por esses censores aí, que não deixaram que fossem escritos, nem muito menos publicados, né? Mas aí passou despercebido, Cultura e Opulência do Brasil foi publicado, estava à venda, o pessoal comprando e tal, o Conselho soube, mandou recolher e mandou queimar. Todos os livros, Cultura e Opulência do Brasil, foram recolhidos e queimados numa grande fogueira, porque o Conselho entendeu que feria os interesses maiores na coroa portuguesa. Porque divulgava as riquezas, divulgava algumas coisas que tinham aqui que poderiam atrair concorrentes para os portugueses, podia incentivar a vinda de pessoas indesejáveis para cá. E aí esse livro foi recolhido e foi queimado. Por sinal, tenho ele aqui, quer ver? Não é possível que logo ele não tenha vindo. Não, ele não está aqui não, mas eu tenho ele lá em casa. Cultura e Opulência do Brasil, de André João Antonil. É um livro que não tem nada demais. Você vai ler, você vê as riquezas do Brasil, mostrando que é uma terra promissora, é uma terra fértil, é uma terra que pode ser plantada, pode haver investimentos, existe produção e até promessa de que sejam encontradas outras riquezas aqui, mas o livro não tem nada demais que justifique a apreensão e a queima, como foi feita de forma arbitrária pela coroa portuguesa naquela época. Mas aí existem também outras questões que a gente precisa analisar. Por exemplo, essa manipulação da nossa história, essa manipulação não deveria ter ocorrido. Mas também não é algo que nós não sabemos a história real dos bandeirantes, que eles não deixaram contar, porque os bandeirantes, na verdade, eram verdadeiras máquinas mortíferas que invadiam as aldeias, destruíam, da mesma forma que os homens de Brás Cubas faziam, os bandeirantes passaram a fazer. Eles iam, entre aspas, procurar riquezas, ouro, não era, eles iam destruir as aldeias e escravizar os índios, os bandeirantes, todos eles, inclusive Domingos Jorge Velho, que era um dos piores, o Domingos Jorge Velho. Era bruto, e tem até no livro de Leslie Bethel, História da América Latina, que ele escreve em vários volumes, acho que é o volume 2, se eu não me engano, que ele conta um contato que ele teve com Domingos Jorge Velho. E ele diz, eu nunca vi na minha vida um homem tão bruto, tão ignorante como Domingos Jorge Velho. Compareceu à minha presença com várias concubinas, começou logo daí minha antipatia por ele. Ele chegou com várias concubinas e foi visitar o arcebispo de Olinda. E esse depoimento do arcebispo está no livro de Leslie Bethel. Aí ele conta isso e diz que realmente... Eu não trouxe nenhum de Leslie Bethel também, rapaz, eu estou... tá aqui. Pronto, o volume 2 de Leslie Bethel. É esse aqui. É nesse aqui que deve estar esse depoimento do arcebispo de Olinda sobre Domingos Jorge Velho. Mas Domingos Jorge Velho era esse homem bruto, bandeirante, acostumado a destruir a aldeia, a aprisionar índios, e foi ele que acabou com o Quilombo dos Palmares. Vocês sabem que o Quilombo dos Palmares resistiu à escravidão, os negros fugiram
das fazendas coloniais e começaram a se agrupar, e se agruparam e resistiram durante muitos anos lá no Quilombo dos Palmares. Pois bem, para destruir o Quilombo dos Palmares, que era uma questão de honra aí para os colonos que praticavam a escravidão e que viam naquilo um incentivo e um temor de que essa medida aí de fuga, de liberdade, de união dos negros em torno de um quilombo pudesse servir de incentivo para que outros praticassem ou tentassem fazer a mesma coisa. Então, dentro desse contexto, eles resolveram destruir, mas mandaram várias expedições militares. Iam, os negros reagiam e trucidavam, se mantendo lá no Quilombo de Palmares. Outra expedição militar ia, derrotada de novo. E a outra, melhor armada, com canhão, derrotada de novo. O que é que eles fizeram? Vamos contratar Domingos Jorge Velho, que é estrategista, esse aí resolve. E realmente a coroa e os colonos contrataram Domingos Jorge Velho, e ele foi e destruiu o Quilombo dos Palmares. Destruiu, destruindo. Matou o que tinha de negro lá, resistindo, fazendo parte do quilombo, foram todos mortos, foi estraçalhado o quilombo, acabou o Quilombo dos Palmares. E aí Domingos Jorge Velho sai de cena, a gente vai encontrar ele depois. Lá na frente, nós vamos encontrar ele de novo, porque foi ele que acabou outra guerra de resistência dos índios contra os portugueses, que foi a Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros foi encerrada, que vinha se arrastando há muito tempo, os índios resistindo, derrotando os portugueses com os seus armamentos inferiores. A moleza dos índios era porque eles eram corajosos, valentes, eles não tinham medo dos portugueses, não. Pelo contrário, eles enfrentavam. O problema deles eram os armamentos. Os portugueses chegavam com os mosquetões, com fuzis, com canhões, e eles, coitados, aquelas flechinhas deles, com os arcos e tal, e era uma luta muito desigual. Muito desigual. E eles perdiam e perdiam sempre. Perdiam sempre. Então houveram várias guerras dessas que foram continuadamente exterminando os índios. Na verdade, eu li agora há pouco tempo um livro escrito por Laurentino Gomes, são 3 volumes sobre a escravidão. Ele fala do começo ao fim na escravidão indígena, ou na escravidão africana. Ele não fala sobre a escravidão indígena. Ele tem, em um determinado capítulo, 17 páginas que ele fala sobre a questão indígena. Mas ele não fala sobre a escravidão, ele não se detém, ele não entra, ele não aborda, ele não esmiuça como deveria fazer. Ele fala, esmiuça, detalha a escravidão africana, não a escravidão indígena. A escravidão indígena é pouco conhecida e continuará a ser durante algum tempo, porque realmente os documentos sobre a escravidão indígena são muito difíceis de serem encontrados. É por isso que essa pesquisa me tomou tanto tempo, porque é difícil. Eu reconheço que eu paguei um preço alto aí, até porque teve um cidadão que merece o respeito da gente, mas ele tomou uma atitude inexplicável. Um cidadão chamado Rui Barbosa. Ele era ministro da Fazenda, quando a escravidão foi abolida, ele mandou recolher todos os documentos relativos à escravidão em todos os estados, mandou levar para o Rio de Janeiro, que era onde era a capital do nosso país. Todos os documentos foram para lá, enviados para lá, e ele mandou tocar fogo, fez uma grande fogueira. Está aí a quem nós devemos aí esse silêncio proposital sobre a escravidão, a esse cidadão que tomou essa atitude condenável, uma atitude que merece críticas. Eu aqui também assim fico até um pouco inibido, porque quem sou eu para criticar Rui Barbosa? Mas uma atitude dessa realmente não se explica, né? Não se explica. Ele deu uma contribuição aí para que a nossa história fique incompleta, para que a nossa história não seja a história que deveria ser, que todos queremos que seja. Então, tem aí no livro, né? A Guerra dos Tamoios é a história não contada, eu mostro as fontes, onde foi que eu encontrei, onde é que estão as provas, que o Rui Barbosa fez tudo isso, tem cópias aí do Diário Oficial, que ele determina essa medida e tal, então, enfim,
está tudo documentado, eu sei que ele fez, e por isso eu não vou me furtar a dizer e nem a criticar. E também ninguém é perfeito, todo mundo tem seus erros, e esse foi um grande erro, um erro crasso, que Rui Barbosa cometeu, apesar de toda a intelectualidade, de todo o conhecimento, de todo o respeito que ele merece, mas ele cometeu esse erro. Aí, como essa questão, muitas outras questões contribuíram para atrasar o nosso país. Eu vou dizer outra aqui. A proibição de universidades. No Brasil, existia um decreto da rainha proibindo a criação de universidades. Segundo as informações que nós temos, a primeira universidade veio a existir no Brasil quando a corte portuguesa veio para cá fugindo de Napoleão, com medo de Napoleão. O rei chegou aqui e autorizou, então, a primeira universidade a ser aberta no Brasil. Mas não tinha. Os brasileiros que quisessem aprender, se formar, ter cultura, mais conhecimento, iam para fora. Eram os filhos das elites que tinham condições, mandavam eles para Portugal, para Inglaterra, para outros lugares, para eles poderem estudar. Porque a universidade não era permitida aqui. Como também as manufaturas. As manufaturas passaram a existir no Brasil e deveria ter existido, porque nós pagamos hoje um preço muito alto por isso. E é muito fácil de comprovar que nós pagamos esse preço, porque as manufaturas começaram a existir no Brasil. O que é que a rainha fez? Fez um decreto mandando quebrar de cacete todas as manufaturas do Brasil. E deu uma pena para quem teimasse, passava não sei quanto tempo preso, perdia tudo que tinha investido, ficava pobre, paupérrimo e não investia mais em nada. Então mandou quebrar todas as manufaturas. Isso está... esse livro eu trouxe, está aqui. Pontos de partida para a história econômica do Brasil, de Gabriel Lemos Brito. Ele conta isso aqui e publica o decreto da rainha mandando quebrar as manufaturas do Brasil. Gabriel Lemos Brito, da edição da editora Brasiliana. Aí quem tiver interesse, curiosidade, vá lá olhar que nós até hoje pagamos um preço elevado. Se a gente quer comprar um celular, não pode comprar um celular da indústria brasileira. Não tem. Se a gente quiser comprar uma televisão, nós não podemos comprar uma televisão da indústria brasileira que não tem. Um automóvel, a gente não pode comprar um automóvel da indústria brasileira, não tem. Uma televisão não tem. Um telefone não tem, porque não deixaram a nossa indústria nascer. Não deixaram a nossa indústria existir. A rainha de Portugal, atendendo aí, certamente, anseios da Inglaterra, que estava bastante industrializada, e queria utilizar o Brasil como escoadouro dos produtos industrializados deles, mandou quebrar as manufaturas e evitar que o Brasil se industrializasse na época que era para ter acontecido, naquele tempo, na colonização. Nós, então, pagamos aí mais esse preço pela colonização portuguesa que foi implantada aqui no nosso país. Como isso, muitas outras coisas nós aí fomos penalizados, né? Porque, na verdade, existem dois tipos de colonização. Existiam, né? Hoje não existe mais, porque a colonização acabou. Aquela história da Índia, né? A revolta que houve de Gandhi, que provocou uma revolta desarmada, uma revolta sem violência. Ele se deixou ser agredido. Isso foi mostrado aí no mundo afora, que se revoltou com a Inglaterra e ela se retirou da Índia, deixando de ser uma colônia da Inglaterra, por causa de Gandhi, desse instrumento que ele utilizou, dessa inteligência dele, que era um gênio, e aí trouxe todas as outras nações para o lado da Índia, revoltadas com a Inglaterra, acabou com aquela colonização de exploração. Mas lá era também, como foi aqui no Brasil, uma colonização de exploração. Existiam, como eu ia dizendo, dois tipos de colonização. Colonização de povoamento e a colonização de exploração. O que os portugueses fizeram, implantaram aqui, foi uma colonização de exploração. Como eu disse, eles não vieram para cá colonizar o Brasil, eles vieram explorar o Brasil. Eles não trouxeram as famílias, eles não trouxeram os bens, eles não trouxeram as riquezas, eles não vieram investir aqui, eles vieram aqui pegar
as nossas riquezas e levar para lá. Voltando para Portugal, para a Europa e tal, eles não queriam ficar aqui, eles não queriam. Tem um depoimento de Frei Vicente do Salvador, ele dizendo que caracterizava os europeus que aqui estavam o desamor à terra. O desamor, eles não tinham amor por isso aqui. Eles vinham aqui para passar uma temporada, enricar, ficar bem e voltar para Portugal, para a Europa, para o lugar de onde eles vieram. Então, realmente, aí nós pagamos esse preço, porque a colonização poderia ter sido uma colonização de povoamento. E as pessoas dizem, qual a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Foram mais ou menos na mesma época descobertos, povoados. Por que é que os Estados Unidos é tão próspero, tão desenvolvido e o Brasil não é? Porque aqui foi implantada uma colônia de exploração. Os portugueses vieram para cá explorar, levar nossas riquezas para lá. Para os Estados Unidos foram para lá os ingleses, fugindo das guerras religiosas que estavam havendo naquela época, e eles foram para os Estados Unidos, levando as famílias, levando os bens. Eles foram para lá, para os Estados Unidos, para se instalar, para criar uma nova pátria, um novo mundo e construir dias melhores junto com os seus familiares, trabalhando, participando, estando presente, coisa que nós não podemos ter aqui por parte dos portugueses, porque eles não vieram para cá para nos colonizar, vieram para cá para nos explorar. E aí foi até outro dos grandes problemas que nós enfrentamos por isso, e foi a falta de mulheres brancas na colônia. Isso aí criou polêmica enorme, porque como não vieram as mulheres para cá, os portugueses vinham, alguns deles queriam voltar, depois terminavam ficando por aqui, mas não tinha pessoas assim, da mesma raça, portuguesa, ou sei lá, mesmo de outra nação, para casar. Eles tiveram de se miscigenar com os negros e com os índios, formando a grande população mestiça que nós temos hoje, e esse aí é um dos dados que nós temos de levar em conta para saber que o Brasil é esse grande país mestiço por causa disso. Porque as primeiras mulheres brancas que vieram para a colônia vieram, se não me engano, na expedição de Tomé de Souza, em 1549, e eram muito poucas. Eram 5 ou 3 que vieram acompanhando os maridos e tal, mas foi as pioneiras que vieram para cá. Nós ficamos aqui muito tempo sem ter a companhia de mulheres brancas. Inclusive tem uma carta do provincial jesuíta para o rei, pedindo que mande mulheres para cá. Está fazendo falta. Não foi Nóbrega, não. Me lembro. Mas mandou uma carta para o rei fazendo um apelo. Mande mulheres brancas para cá. Até assim, que não sejam tão certinhas, mas mande. Elas vão todas casar muito bem aqui. E não mandaram. E o tempo foi passando, não mandaram. Mas a colônia de povoamento, né, se tivesse sido feita aqui, o nosso destino teria sido outro. Como foi uma colônia de exploração, eles dividiram as terras em grandes e enormes latifúndios, que é um erro, né? Um enorme latifúndio, como é que você vai explorar, mesmo que você tenha boas e razoáveis condições, como se deve? Não vai. Então, mesmo utilizando a escravidão indígena, a exploração, como eles fizeram durante muitos e muitos anos, não vai conseguir. Teria de terem feito minifúndios, pequenas propriedades para entregar aos colonos, para que eles passassem a ser os proprietários. Houveram algumas tentativas de pessoas que propuseram isso, mas os portugueses não aceitaram. Não aceitaram. E realmente nós fomos aí condenados a ser o país do latifúndio e o país das desigualdades. Mas na frente, outros exemplos aconteceram aqui, mostrando que se a gente tivesse seguido esse caminho, teria sido diferente o nosso destino, com a colonização que houve em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Quando, para incentivar a vinda de pessoas da Itália, da Alemanha para cá, o rei de Portugal ofereceu uma série de vantagens e dividiu as terras em pequenas e médias propriedades, entregando aos imigrantes que vieram, e aí vieram muitos alemães e italianos que se instalaram aqui
E realmente a gente vê hoje a diferença do Nordeste, que foi o local onde o escravismo prevaleceu com muita força, para lá. Lá eles progrediram, avançaram, porque eles estavam trabalhando nas terras deles, para progredir para eles, para construir para eles, como deveria ter sido feito aqui, e não foi. Mas essa aí era colonização de povoamento que não foi praticada aqui. Vamos ver aqui. Marco Ferro, já falei. Então, ao longo do tempo, a escravização. O Brasil é um país escravista, né? E um dos países que mais praticou e por mais tempo a escravidão. E esse aí foi o grande pecado que nós cometemos, deixamos cometer. Existe aí Toné, Afonso de Scagnoli Toné, reproduz no livro dele uma frase de Heinrich Handelmann, dizendo que a escravidão é a mancha mais negra que existe na história do Brasil e que nós nunca conseguiremos apagar, porque para ela não há nenhuma justificativa. Ninguém vai conseguir nunca justificar. Realmente é uma verdade que ele afirmou e que Toné reproduz no seu livro. Eu tenho também que... Rapaz, eu nem trouxe também. Eu tenho a história das bandeiras paulistas, de Afonso de Scagnoli Toné, que ele escreveu em 10 volumes. Eu tenho lá. E a história das bandeiras paulistas, apesar de ele ser um cara muito contido, eu não sei se era o Conselho Ultramarino também censurando ele, ele não conta as barbaridades que os portugueses faziam quando invadiam as aldeias, os assassinatos, o sangue, as crueldades, as atrocidades. Ele não relata assim, então, mas ele tem 10 livros que conta a história das bandeiras paulistas. E as bandeiras paulistas iam, na verdade, eram em busca de escravos. Em busca de escravos, e para isso destruíam as aldeias, matavam as mulheres, matavam os velhos, aprisionavam os índios jovens e traziam para vender nos mercados de escravos, na sinistra escuridão colonial que se abateu sobre o nosso país. Mas isso aí foi uma realidade e houve aí, então, várias revoltas dos índios. Nós falamos aqui da Guerra dos Tamoios, mas houve muitas outras. Houve muitas outras. Eu vou até citar aqui para vocês. Não vou, assim, me deter tanto quanto a Guerra dos Tamoios. Eu até falei um pouco, né, sobre a Guerra dos Tamoios aqui. Mas tem no livro, quem quiser se aprofundar mais... Tem no livro, e tem o livro de Ailton Quintiliano também, e de Gonçalves Magalhães, sobre a Confederação dos Tamoios, que eles relatam bem detalhado. Quem quiser pode depois buscar nos sebos, nas livrarias e ver. Mas nós tivemos a Guerra dos Tamoios, que foi de 1555 a 1567. Logo depois nós tivemos a Guerra dos Aimorés, que foi de 1555 até 1573, 18 anos aí. 18 anos, e foi realmente uma guerra também violenta, sanguinária, na qual morreu Fernão de Sá, que era filho de Mendes Sá. Ele morreu nessa guerra contra os Aimorés, dos portugueses com os Aimorés. Aí teve a Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros foi aqui, na nossa região, aqui, não tanto Natal, mas foi mais no interior, porque essas guerras aí já eram com os índios tapuias. Por quê? Porque os portugueses ficaram logo no litoral, como dizia Frei Vicente de Salvador, como caranguejos arranhando o litoral. Eles se situaram pelo litoral e não foram para o interior. Quem foi para o interior foram os criadores de gado, que estavam se conflitando com os plantadores de cana, e para evitar o conflito, eles começaram a se dirigir para o interior, ocupando as terras, se apropriando das terras, através de doações de sesmaria ou de posse mesmo, e foram povoando o sertão. Então, com esse povoamento do sertão, que eles chegaram a fazer, o que é que aconteceu? Já tinha lá os donos também das terras, como tinha aqui, que os portugueses tomaram e que eles reagiram, e daí surgiu a Guerra dos Tamoios. Pois lá no sertão
também tinha os donos lá, estavam lá morando, produzindo, trabalhando. Quando os portugueses chegaram com a gadaria, ocupando as terras, eles se revoltaram, com muita razão. Se revoltaram e aí formaram uma confederação também, que aí já a Câmara Cascudo diz que não pode ser chamada de confederação, porque não tinha uma unidade, não tinha um líder que congregasse todos eles, mas pode ser chamada, e aí Câmara Cascudo chama de Guerra dos Índios. A Guerra dos Bárbaros, ele chama de Guerra dos Índios. Mas disse não pode ser chamada de confederação porque não tinha um chefe, não tinha um líder específico. Foram as próprias tribos que se revoltaram e reagiram e passaram a reagir na forma que achavam que deviam reagir, sem uma coordenação, sem uma unidade, sem uma confederação que fosse formada para que eles se agrupassem. Essa guerra aí foi uma guerra demorada. Foi uma guerra demorada, a Guerra dos Bárbaros. Demorou aí muito tempo, viu? Guerra dos Bárbaros foi de 1651 até 1720. Quer dizer, mais de meio século. 69 anos de guerra. De guerra dos índios resistindo e matando os portugueses, retomando as terras, e lá vai, lá vem. Foi o que eles fizeram para acabar a Guerra dos Bárbaros. Procuraram ver como é que podiam acabar a Guerra dos Bárbaros, se reuniram, o governador, os proprietários, os fazendeiros, vamos chamar Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho acabou com o Quilombo dos Palmares, haverá de acabar com a Guerra dos Bárbaros aqui. Contrataram o velho, Domingos Jorge Velho, lá vem ele com suas concubinas, e aí tomou conta da guerra aqui, coordenou, planejou, arquitetou, combateu os índios e realmente exterminou. Os índios tapuias, na Guerra dos Bárbaros, foram exterminados por Domingos Jorge Velho, que comandou as tropas portuguesas, reagindo à revolta dos índios nessa época. O levante dos Tupinambás foi de 1627 até 1621. 4 anos, foi rápido essa aí, né? Mas aconteceu ali onde é a cidade de Belém do Pará hoje. Eles estavam ali, os Tupinambás, e se revoltaram. Eles eram liderados por um índio, um chefe indígena chamado Cabelo de Velha. Eles resistiram, lutaram durante 4 anos, e aí as forças agrupadas num local estratégico para Portugal, como era ali Belém, eles realmente foram rechaçados e exterminados 4 anos depois, sem ir mais muito longe além disso. Os índios caetés, que habitavam entre Pernambuco e Alagoas, também se revoltaram, e durante muito tempo eles resistiram, não houve grandes confrontos, nem grandes massacres assim, durante o século XVIII todo, mas eles terminaram também exterminados. E houve uma revolta no Piauí, comandada por um índio que tinha sido interno nas reduções jesuíticas, chamado Mandu Ladino. Esse índio aí, ele fazia parte da equipe que trabalhava nas terras de um fazendeiro chamado Antônio da Cunha Souto Maior, no Piauí, que era um grande latifundiário lá, tinha uma enormidão, uma grande quantidade de terras, e ele e seu irmão, que eram quem tomavam conta das terras, maltratavam muito os índios, mandavam bater, chicotear por qualquer motivo. Isso foi gerando uma revolta, e Mandu Ladino, que era um cara inteligente, preparado, tinha estudado nas missões jesuíticas, porque saiu de lá com essa finalidade e depois retornou, comandou a revolta que começou no Piauí, se estendeu pelo Ceará, pelo Maranhão e até um pedaço da Paraíba também, fazendo aí uma grande revolta, de grande união de tribos indígenas em torno de Mandu Ladino, que comandou tudo isso, mas terminou também perecendo frente às forças portuguesas que se agruparam e que o combateram, né? Então, mais uma revolta indígena abafada, sufocada, e olha aí o nosso genocídio. Cadê os índios? Laurentino Gomes diz, Dácio, que os índios desapareceram aqui, muitos, a grande maioria, pelas doenças.
Não é verdade, não. Eu não concordo com isso, não. Os índios desapareceram daqui pelos maus tratos, pela escravidão, como Frei Bartolomé de Las Casas, que dizia na Espanha isso que eu estou dizendo agora, e que os jesuítas também encamparam a luta dos índios. Eles diziam que não precisava dessas atrocidades, desses maltratos, dessas crueldades para colonizar o nosso país, não. Mas os colonos não queriam saber, não. Queriam saber do lucro, queriam saber das riquezas que estavam construindo, mesmo usando aí o sangue e o suor dos índios que eles exploraram de uma forma muito violenta, muito atroz e sem nenhuma justificativa. Mas, então, isso foi aí a revolta de Manduladino, não era que eu estava falando? Pronto, a revolta de Manduladino. Isso foi a sexta grande guerra de índios contra portugueses. A sétima é a guerrilha dos Muras. Os Muras resistiram durante todo o século XVIII. Eles habitavam a margem direita do rio Madeira. E eles eram conhecidos porque eles eram guerreiros militarizados e eram realmente competentes nas guerras. E eles resistiram durante muito tempo aí. Foi não estou vendo aqui. A guerra durou muito tempo, a guerrilha dos Muras. Não sei especificar não, mas eles habitavam ali nas proximidades do Rio Solimões, do Rio Negro, do Rio Amazonas. Foi mais uma revolta, eles lutaram com bravura, mas terminaram também sucumbindo ao poderio bélico maior dos portugueses, que era realmente muito, muito diferente e muito à frente do que eles possuíam. Aí a Guerra dos Manaus. A Guerra dos Manaus durou de 1723 até 1728. Eles estavam localizados também nas proximidades dos rios Negro e Solimões e resistiram. As fontes oficiais querem estimar, e não tem como você fazer uma estimativa precisa daquela época, mas as estimativas dizem que eram em torno de 40 mil e foram massacrados todos eles pelos portugueses, os índios Manaus. Então eram em torno de 40 mil índios. Isso aí, esses dados aí estão transcritos no livro de Leslie Bethel. Eles eram comandados por um guerreiro chamado Ajuricaba. Ajuricaba era o chefe dos índios Manaus e foi quem comandou eles durante essa revolta, essa guerra de resistência, que terminou aí abafada. Aí teve, em Mato Grosso, a resistência Guaicuru. Eram os índios Guaicuru. Eles eram exímios cavaleiros. Eles criavam cavalos, segundo relata Leslie Bethel no seu livro, possuíam na época em torno de 7 a 8 mil cavalos. E esses cavalos que eles manejavam tão bem, aterrorizavam os portugueses, porque eles se tornavam muito mais poderosos, protegidos, mesmo na guerra, com armamentos inferiores. Mas eles iam para cima, agrediam e realmente tiveram muito sucesso, só não conseguiram concretizar porque esses índios não tinham assim um líder para comandá-los, né? Então, esse um dos motivos que eles dizem que eles não conseguiram, os Guaicurus, quer dizer. Eles possuíam de 7 a 8 mil cavalos. Aí vem agora a Guerra Guaranítica. A Guerra Guaranítica foi no Rio Grande do Sul. Foi a briga dos índios e dos portugueses, que na época estavam unidos com os espanhóis. A briga por causa dos 7 povos das missões. Os 7 povos das missões, as missões eram São Borja, São Nicolau, várias missões que estavam lá, todas estão aí, ó, São Nicolau, São Miguel, São Luís Gonzaga, São Borges, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo. Eu conheço Santo Ângelo e conheço São Borges. Cadê Gabriel? Gabriel, mostra aí aquela foto da gente visitando as missões lá. Tá aí logo depois, não? Tá no final, é? Bom, eu visitei as missões porque existem livros muito bons
como esse aqui, ó, de Clóvis Lugon, República Comunista Cristã dos Guaranis. Ele relata como era a convivência dos índios nessas missões. Eles trabalhavam em prol do bem comum. Eles não vendiam os produtos e ficavam com o dinheiro. O dinheiro era administrado pelo chefe da missão, que geralmente era um padre jesuíta. Então o padre jesuíta administrava esse dinheiro que eles arrecadavam com artesanato, plantando milho, plantando feijão, produzindo. O que eles produziam era tudo em prol do bem comum. Por isso que chamam República Comunista Cristã dos Guaranis. Por causa disso. Porque eles tinham horário de trabalho, tinham horário de lazer, tinham horário de oração, tinham horário de reunião. Todos eles obedeciam estritamente a esses horários. E eram realmente muito produtivos, muito organizados, só que eles começaram a ser agredidos, começaram a ser destruídos pelos famosos e famigerados bandeirantes, os meninos, que são considerados pela nossa literatura como homens bons, corajosos, valentes, que alargaram as fronteiras do Brasil. Alargaram, mas ao troco de muito sangue, de muitos assassinatos, de muitas invasões, de muito quebra-quebra que eles promoveram, inclusive nas missões. O tal do Manuel Preto, que ficou conhecidíssimo, o tal do Antônio Raposo Tavares, esses aí programavam e organizavam grandes bandeiras para invadir e destruir as missões. Vocês vão ver aí, pronto. Aqui, quando a gente visitou as missões, isso há anos e anos atrás, ó, eu estava tão magrinho aí, rapaz, mas engordei, né? Ó. Olha a monstruosidade, volta aí, Gabriel, olha a monstruosidade dessa construção. Isso há anos e anos atrás. Eu ali sou insignificante no meio disso tudo. Passa aí, Gabriel. Isso aí eram os que eles produziam. Passe. Volta aí, a estrutura como era? Volta aí. Ó, não, passe. Não, homem, o outro, homem. Passe. Aí, ó. Olha aí. Isso eram as casas dos índios. Aí ali, enfim, tudo organizado, tudo programado. E aí os padres vinham, muitos deles da Alemanha, muitos deles da Europa, e vinham direto para as missões. Ficavam lá, reclusos com os índios, trabalhando, orando e construindo isso aí. Isso aí era o protótipo de todas as missões que acontecia. Ali onde eu estava aqui dentro desse negócio ali. Passa aí, Gabriel. Bom, aí, ó, para vocês verem, tem parte subterrânea que eles guardavam alimentos e tal. E, ó, passa. Bom. Então, isso aí é uma parte da nossa história que muitos não conhecem, porque o Conselho Ultramarino, Portugal e companhia não permitiram, mas que assim, eu acho que vai haver um dia um revisionismo da nossa história. Ela tem que ser recontada, refeita, reescrita, porque nós não podemos continuar sem ter o direito de saber tudo que houve com a gente. É preciso, eu deixei para outra oportunidade, porque Joventina me disse, você só tem 40 minutos. Aí eu não falei sobre os bandeirantes, mas realmente os bandeirantes cometeram muitas atrocidades, invadiram aldeias, as missões, isso é um crime, porque era uma coisa belíssima. Tem um livro de Padre Antônio Sepp, Viagem às Missões Jesuíticas, e ele detalha o modo de vida comunitário que eles viviam, uma coisa linda, belíssima. Clóvis Lugon também, na República Comunista Cristã dos Guaranis, mas principalmente o Padre Sepp, no livro Viagem às Missões Jesuíticas. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, e vale a pena, porque realmente é um relato fiel, fidedigno de como tudo acontecia naquela época com eles, e mostra assim, você se revolta, porque você vê o crime que foi cometido contra essa instituição belíssima, que era a República Comunista Cristã dos Guaranis, que devia ter persistido até hoje.
tivesse persistido, talvez o nosso mundo fosse hoje melhor, mais humano, mais fraterno e mais justo. Mas, enfim, não pôde. Obrigado aí.